Continuando aqui a nossa sequência de perguntas e respostas, é uma pergunta aqui que chegou da Gisele, São José dos Pinhais, Paraná. Carlos, é possível as pessoas que trabalham com espiritualidade estarem atuando para o lado das sombras? Sim, muito possível. Eu conheço algumas pessoas que viraram a casaca, tá? É uma pergunta breve, vou ser breve aqui na resposta também. E geralmente as pessoas que começam a trabalhar para sombras, tá? Porque no mundo espiritual e no astral e aqui tá muito parecido, tá? Aqui o plano físico a gente está vivendo quase que igual ao plano astral, tá? Guerra de luz e sombras do Brasil principalmente. E eu já vou encaixar uma pergunta seguinte sobre o Brasil e o papel do Brasil no mundo futuro. Então assim, as pessoas, às vezes ela entra no processo de espiritualidade, se torna terapeuta, trabalha com várias técnicas mediúnicas e tudo mais. De repente você vê que a pessoa começa a mudar, começa a sofrer muito também. Você vê a pessoa começa a ter muita falta de dinheiro, é estranho, ela trabalha com a espiritualidade e está sempre sem dinheiro, está sempre com um problema emocional, sempre com doença, a família toda desestruturada. Tem algo errado aí, né? Porque quem trabalha com energia, com energia e a frequência da luz, enfim, não é para viver assim, não é para estar com problema de dinheiro. Às vezes é uma fase da vida, aí é o autoconhecimento da pessoa e a autopercepção. Mas eu digo assim, quando a pessoa começa a entrar para o lado das sombras inconscientemente, porque a maioria delas, 99%, entra inconscientemente. Essa egrégora negativa pega a pessoa meio que pelos pontos fracos dela, né? E aí quando ela vai ver, ela já está dentro desse, trabalhando para as sombras, ninguém sabe. Como que a pessoa trabalha? Você consegue perceber que a pessoa trabalha para as sombras, mas com uma linguagem espiritualista. Quando ela está focando muito no medo, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer um vídeo ou vai atender você e ela fala assim: olha, eu estou vendo aqui no seu mapa astral ou no seu registro ou na sua carta, sei lá o que seja, a pessoa que está trabalhando, que você tem um problema, que você tem uma morte provável, que você tem aqui eu estou vendo aqui um desastre, né? Ou então começa a falar sobre o mundo, a guerra mundial, as catástrofes. Eu estou prevendo catástrofes em Camboriú, estou prevendo catástrofes não sei aonde, tsunamis. Ou seja, ela só está usando a egrégora do medo. Se a pessoa usa a egrégora do medo ou da ilusão, ou fica iludindo a pessoa, inventando coisa, ou iludindo ou fantasiando a vida da pessoa. Então assim, trabalhou com medo, trabalhou com ilusão e a negatividade, você pode ver que a pessoa já está trabalhando para sombras e nem sabe. Aí ela se acostuma com isso e não consegue mais sair disso. Ela não consegue mais falar de amor, ela não consegue mais falar de compaixão, ela não vive em gratidão, ela não fala sobre isso. Então é fácil de perceber quando a pessoa cai para o lado das sombras. E ela mesma às vezes nem percebe. Ela vira um funcionário oculto das sombras. Outra pergunta na sequência, tá? Quem perguntou aqui para mim foi o Roger, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Carlos, sobre a transformação do Brasil, quando acontecerá a Era da Luz para o país? Depois tem uma outra pergunta embaixo que é interessante. Bom, essa é uma pergunta recorrente. Nós estamos aqui hoje é a semana que se antecipa às eleições, né, presidenciais. Eu não vou focar nas eleições, porque esse vídeo vai depois das eleições, mas já tem alguns vídeos que eu falei sobre isso. O papel do Brasil na nova era é essencial, tá? Eu vou explicar bem a grosso modo e você vai entender aí. O Brasil está predestinado nos anais do tempo e na caixa da humanidade para ser o país da nova era do mundo, tá? Ou melhor, a pátria da luz do mundo, como o Chico Xavier falava, a pátria do Evangelho, ou a pátria de Cristo na Terra. Então o Brasil está predestinado para isso, se tornará a pátria da luz do mundo. Quando? Não é já, mas o processo se inicia agora. Na verdade, se iniciou no dia 7 de setembro de 2018
E o renascimento começa agora e se manifesta completamente até 2057, quando o Brasil certamente... É bom que esse vídeo vai ficar registrado aí, daqui 30 anos a gente vai estar vendo esse vídeo. Só que eu vou estar velhinho, né? Mas 2057 a 2060, esses últimos 3 anos, né, 2057 até 2060, quando Brasília fizer 100 anos, aí o Brasil sim se manifesta como a pátria da luz do mundo. Uma pessoa especificamente vai se tornar uma mulher, ela vai se tornar uma primeira-ministra, que não vai ser mais presidencialismo, vai ser um parlamentarismo monárquico. Vocês podem se assustar, mas vai ser, porque o Brasil ele ainda é uma monarquia, ele é um império, só que ele está república. Daqui 300 anos a gente vai estudar nos livros de histórias, ou nos tablets de histórias, não sei como é que vai ser no futuro, mas a gente vai estar estudando essa época como assim a república de 1889 até 2032, por exemplo. Aí acaba e começa um processo de transformação, e em 2060 se transforma em monarquia sinárquica parlamentarista. Não existe esse nome ainda, tá? Uma monarquia sinárquica, ou seja, movida por uma sinarquia, uma sinergia entre as pessoas e os poderes. É um modo de governo que ainda não existe, tá? Existia na época dos templários, um por todos e todos por um. Hoje em dia a gente não sabe o que é isso ainda. Vai vir um sistema sinárquico que vai transformar o mundo, e o Brasil vai ser o arcabouço desse processo de mudança. O Brasil vem com isso. E aí nós vamos exportar para o mundo consciência, espiritualidade e bem-estar e autocura e cura para o mundo. O Brasil vai fazer isso, tá? Vai continuar exportando soja? Com certeza. Vai continuar exportando minério de ferro? Com certeza. Vai continuar exportando jogador de futebol? Não, com certeza. Vai continuar exportando besterol, bunda lelê, carnaval? Não, também. Nós vamos exportar consciência através de várias formas, tá? Livros, cinema e documentários e teatro e música. Vamos exportar também espiritualidade, ou seja, esclarecimento e não religião, tá? Esclarecimento para o mundo sobre a vida e a morte e muitas outras coisas que a gente nem sabe ainda que vão acontecer. E a gente vai exportar cura, autocura e terapias que o mundo precisa e o mundo não conhece, tá? Eu tenho viajado o mundo e vejo como as pessoas estão carentes, os estrangeiros, americanos, europeus em geral, estão carentes de terapia, do que a gente tem aqui de monte, tá? Terapias de autocura, bioenergia, cura com a mão, cura de consciência, abertura de registro acástico, apometria, cura radiônica, cura reconectiva. A gente tem tanta coisa no Brasil e no exterior não existe nada, é muito precário. Então o mundo vai precisar da gente e muito. Quem vai fazer esse processo trazer o Brasil como império da luz do mundo? A reencarnação da Maria Leopoldina, ou seja, da Imperatriz Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I. Não vou dar os detalhes aqui, eu sei quem é, mas não vou falar, não posso. Já está viva, é uma menina, e ela vem para fazer essa transformação completa para o Brasil. Tá? O processo já começou e vai ser lindo. Então você que é brasileiro, agradeça por ter nascido nessa terra, porque essa terra vai ser a luz do mundo, tá? A pátria de Cristo, sem religião, mas com energia de gratidão. Nós vamos explicar para o mundo o que é gratidão, nós vamos explicar para o mundo o que é justiça. Por isso que a gente está vivendo momentos de ingratidão pesadíssimos, por isso que a gente está vivendo momentos de injustiça, porque isso é hermetismo. Você aprende tudo pelo lado contrário. Então nós vamos aprender tudo que é injustiça para mostrar para o mundo que é justiça. Nós vamos aprender tudo que é sobre ingratidão, reclamação e desgosto para explicar para o mundo como é que é a gratidão. Nós vamos aprender tudo sobre o fracasso, como a gente já vem aprendendo há muitas décadas, para explicar para o mundo o que é vitória.
Então, esse vídeo fica para você que está pensando em fugir do Brasil, para você, e não tem problema de sair do Brasil, tá? Faz parte do processo o êxodo. Você que é jovem e está saindo do Brasil, não tem problema. Você vai fazer parte da distribuição do conhecimento que está proposto para o Brasil. Então, assim, você que reclama e fala mal do Brasil, pare de falar mal do Brasil. Você que vai para Miami e chega lá e fica falando mal de brasileiro e mal do Brasil, para de amaldiçoar o nosso país. Começa a abençoar o seu país, porque senão você está jogando contra, tá? Então vamos trabalhar a favor do país e vamos trabalhar a favor da nossa pátria. Começou o processo da luz. Gratidão aos brasileiros. Eu só vejo luz para todo mundo.